Já são 7 jogos sem vitória. Onde eu estou? Vou sentar aqui. Já são 7 jogos sem vitória. E a pressão aumenta em cima do Fernando Diniz. Ontem, contra o Coxa, equipe do Z4, o jejum poderia ter acabado, mas o empate só complicou ainda mais a situação do clube. A gente tomou o gol muito cedo, uma bola parada, eles se retraíram muito, a gente jogou com um pouco de lentidão no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente melhorou no jogo, a gente teve 2 gols feitos, assim, anulados no limite ali, no lance duvidoso, tanto um como o outro. Fizemos nosso gol e tivemos mais chances para fazer no segundo tempo. Então, o time no segundo tempo foi um time que tentou o gol a todo momento. O Curitiba tentou retardar o jogo o máximo que pôde. Infelizmente, não conseguimos o resultado. Acontece. Ontem foi um jogo de ataque contra a defesa. O Curitiba finalizou uma única vez no jogo ontem, que foi justamente numa bola esticada. O Juan Fran falha, ele perde o tempo da bola, é obrigado a fazer a falta. E aí o Robson cobra com maestria, como há muito tempo a gente não via alguém batendo falta de, sabe? Me lembrou Zenon, Dicá, Neto, caras que batiam muito bem na bola. E, a bola foi quase ali onde a coruja dorme, como diria o meu amigo Clemente Nascimento. Um pouquinho mais abaixo. Um belo gol. E o Curitiba se fechou. Foi um time que estava jogando pelo resultado. Fez 1-0 com 6 minutos e ficou só lá atrás. O São Paulo não encontrava espaço. E o Diniz fez aquilo que se espera de um treinador que quer vencer o jogo. Ele abriu os 2 zagueiros, ele avançou os 2 laterais, Juan Fran e Reinaldo jogavam como pontas, com movimentação pelo meio, Igor Gomes, Daniel Alves, o Gabriel Sara. E o gol só saiu no segundo tempo de pênalti. Foram 2 gols anulados por impedimento, corretamente anulados. Agora, tem dias que a coisa não funciona mesmo. Você joga e a bola não entra. E ainda tem toda essa pressão que tira também a confiança dos jogadores. Eu insisto, não vence a 7 jogos, mas o São Paulo é o 4º time quando você considera o aproveitamento, os pontos perdidos. Está em 7º na tabela, mas pode ser vice-líder, por exemplo, se vencer o jogo que tenha menos. Então, o trabalho do Fernando Diniz, eu insisto. Eu sei que tem muita gente, São Paulino, nervoso na rede social, que me xinga quando eu digo isso, porque quer a demissão do Fernando Diniz. Xingar o Celso Cardoso, não. Sabe, mas dane-se, é o que eu acredito, faz parte das minhas convicções, e eu não vejo o trabalho do Fernando Diniz. Tudo bem, não é um trabalho maravilhoso, mas trabalho maravilhoso, trabalho bom é do Sampaoli. Agora, é um trabalho razoável. Dentro do que a gente tem, é razoável. Bom, apesar de eu estar de folga ontem, eu assisti o jogo do São Paulo. E uma dúvida, o senhor assistiu o jogo em qual canal? Eu, na verdade, eu assisti sem o volume. Porque eu estava trabalhando no jogo. Mas você não lembra que foi Premiere ou foi na Globo? Não lembro, sinceramente. Mas deve ter sido um canal diferente do meu, porque eu não vi esse São Paulo, desculpa. Você não viu? Esse São Paulo, não. Você não viu um São Paulo ataque contra a defesa? Não, porque eu queria ligar para a minha operadora para ver que sinal que eles estão me mandando. Você não viu um São Paulo jogando o jogo inteiro com 10 homens no campo de ataque? Foi o sinal aqui da redação, então. Que eu preciso ver qual é a operadora que a TV Gazeta assina. Eu tô curioso. Porque lá em casa eles mostraram outro jogo. Que jogo que o senhor viu? Eu vi um São Paulo que teve um adversário, concordo com o senhor, que achou um gol de falta, que já não era novidade para ninguém, que era um adversário que ia se fechar, é uma das equipes candidatas ao rebaixamento, e cabe ao treinador criar uma proposta de jogo para vencer um time como esse. Quebrar as linhas, não é? Pegar jogadores, criar situações de que a equipe possa definir. Não dá para entender o que o Diniz quis. Aos 48 minutos, faltando 30 segundos para acabar o jogo, ele tira o Luciano e coloca o Trellis. Aí eu chacoalhei a televisão e falei, tá com problema. Isso aqui avançou o tempo, deve ter, ainda faltam uns 25 minutos de jogo. Ele não pode, ele troca o centroavante, faltando 30 segundos para acabar os acréscimos. O senhor lembra que tinha uma bola parada, um escanteio, uma cobrança de escanteio no final do jogo? Celso Cardoso, você tem mais de 90 minutos, você acha que vai resolver com uma bola alçada na área contra eles? Eu paro, aí vamos uma para. alternativa. Alternativa? Brincadeira. Ele tinha quem no banco? Olha como ele tinha quem no banco? Quem? Então tá bom, então vamos mandar todo mundo embora. Celso Cardoso, não dá para defender, no meu entendimento, respeitando obviamente a sua opinião, né? Não dá para defender mais o Diniz. E o São Paulo tem um problema profundo, porque se você manda... A gente já sabe quem é o técnico do São Paulo. O técnico do São Paulo se chama Rogério Ceni.
Rogério Ceni. Você acha que ele... Não agora. Esse é o grande problema. Quando mudar a gestão. Esse é o grande problema do São Paulo. Não agora. Porque enquanto o Leco lá estiver, o Rogério não volta. Isso. Mas os candidatos, o dia que os candidatos a presidente de São Paulo assumirem, que acho que é agora em janeiro, né? A eleição já no final do ano, em janeiro, a primeira coisa, os caras põem a faixa e apresentam o Rogério. Tudo bem, é um direito que eles têm. Então o São Paulo tem um problema seríssimo. Não sei como resolver. O Leco deixou o São Paulo numa situação complicadíssima. Agora, não consigo defender o Diniz, que fala, vencemos o segundo tempo por 2-1. Mas de novo, você dá isso, foi uma frase solta, Garrafa. Mas como frase solta? É a frase do técnico do São Paulo. Sim, mas a tinha torcida um do São sentido. Paulo, Celso, não aguenta mais. Não dá mais. Eu não consigo vislumbrar. Gostaria muito, se o senhor quiser, podemos comer uma pizza. Quem sabe se eu consiga me convencer de que ainda o São Paulo pode demonstrar algo com o Diniz. Eu não tenho mais essa convicção. Perdi toda a confiança que tenho no Diniz. Né? O cara que perde lá, Mirassol, perde na Libertadores, perdeu no Fluminense, no Atlético Paranaense. Por que eu vou acreditar no Diniz? Não perdeu no Fluminense, ele ganhou no Fluminense. Ganhou o quê no Fluminense? Ah, tá, entendi. O que ele ganhou? O que ele ganhou no Atlético Paranaense? Nada, gente. José Paes chegando ao vivo do CCT da Barra Funda, notícias do São Paulo, que já está de olho no confronto com o Atlético Goianiense, jogo decisivo para o Fernando Diniz, né, Zé? Boa noite. É isso, Mi. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Esse jogo contra o Atlético Goianiense é decisivo para o segmento ou não do Fernando Diniz como técnico do São Paulo. São Paulo e Atlético Goianiense jogam nesta quarta-feira às 8h30 da noite no Morumbi. E muita gente diz, Michele, que se perder, já era. Fernando Diniz não vai ser mais técnico do São Paulo. Eu estava até conversando com o Silvestre, que daqui a pouco vai entrar ao vivo aqui para falar do Palmeiras. A gente acha que se empatar com o Atlético Goianiense, continua, mas aí se perder para o Palmeiras no clássico do final de semana, aí já era. Aí não vai continuar. A gente tem a informação de que o Fernando Diniz tá ali na corda bamba, tá por aparelhos, Michele. Teve uma reunião hoje da diretoria de futebol no São Paulo, optaram pelo segmento do Fernando Diniz, ele continua como técnico do São Paulo, mas como o Garrafa disse aí, os últimos discursos, as entrevistas do Fernando Diniz não estão agradando nada à diretoria do São Paulo. Depois daquela partida lá contra a LDU, vitória da LDU por 4-2, o Diniz foi para a entrevista, disse que o São Paulo jogou bem no segundo tempo, ganhou o segundo tempo por 2-1. Aí ontem, depois do empate lá com o Coritiba 1-1, ele vai para a entrevista coletiva, defende a defesa, que diz que a defesa jogou bem, com o Diego Costa, com o Léo Pelé. Enfim, o Coritiba tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, mesmo assim fez um gol no São Paulo. Tá um buchicho danado, Michele. Aí, depois do jogo contra o Coritiba, o Diniz foi para a coletiva, estava se sentindo ameaçado sim. O Marcelo Baceggio, meu amigo, perguntou para ele, e aí, Diniz, está se sentindo ameaçado, incomodado no cargo? Aí, o Diniz respondeu isso aí, vamos conferir. A mim não incomoda, isso que me incomoda é a gente não conseguir vencer os jogos. E treinador de futebol tem que estar preparado para tudo. E estar num time do tamanho do São Paulo, você tem que estar preparado para todo tipo de pressão. O que me incomoda de fato é a gente não conseguir vencer as partidas e poder alegrar nosso torcedor. Tá aí o acuado Fernando Diniz, viu, Michele? Daqui a pouquinho eu volto na minha segunda entrada para a gente falar mais de São Paulo e mais da defesa tricolor, que não está jogando bem com o Diego Costa e com o Léo Pelé. O Marcelo Baceggio preparou uma matéria e a gente vai conferir na minha segunda entrada, tá bom, Mi? Valeu, Zé, combinadaço. Eu acho curioso porque falam tanto da defesa do São Paulo, Só tomou menos gols que o São Paulo no campeonato o Fortaleza, o Grêmio, o Inter e o Palmeiras. O Atlético Mineiro é líder, tomou mais gol, o Flamengo tomou mais gol, o Sport tomou mais gol, o Corinthians tomou mais gol. Quer dizer, e aí é sempre... Os números, eles são colocados de acordo com a conveniência. O Diniz está balançando pelo que ele fala no pós-jogo. Gente, mas não é necessariamente isso que um dirigente ou alguém deve avaliar um trabalho. É o que ele faz em campo no treinamento, é o que ele faz em campo no jogo. Ajustes, tem que ajustar. O Palmeiras também estava aí passando, que o senhor defende muito o Luxemburgo, diga-se de passagem. Também não estava produzindo, o resultado estava acontecendo. O São Paulo não vence há 7 jogos. Perdeu 2 jogos da Libertadores nesse período e 5 empates. O Palmeiras não perde há quanto tempo? Mas olha o número de empates também.
São Paulo não vence o título há quanto tempo? O Palmeiras venceu o título a semana passada. Mas aí você, não cabe essa comparação, Celso. Mas não, cabe a Garrafa. comparação. Só que o Diniz, ele não tem que carregar o peso do número de anos que o São Paulo não... Mas não então ele tem que carregar o peso das eliminações que ele sofreu nesse um ano com o São Paulo. Nos vexames que ele passou, o time dele passou à frente do São Paulo. Ele tem que, é responsabilidade dele. Que o Diniz é um trabalhador, ninguém discute isso. Eu, quando os portões estavam abertos, a gente acompanhava lá no CT. Longe de achar que o Diniz não trabalha, que ele não se esforça, muito ao contrário, muito ao contrário. Só que os resultados do Diniz, as oportunidades que ele teve, ele fracassou. Saída prematura no Campeonato Paulista, ele perdeu o Campeonato Paulista, jogando pro... Não quero ser repetitivo, mas parece que precisa lembrar, porque isso é um vexame, não é? A campanha da Libertadores, essa história de que o São Paulo, o São Paulo perdeu, foi pro binacional a classificação. Faça a matemática e veja a situação do São Paulo, dê 3 pontos ao São Paulo e veja o que o São Paulo precisaria para se classificar. Não se classificaria também. A situação, mesmo com a vitória dos 3 pontos, pode fazer aí. Ele chegaria na última rodada sem depender dele. Né? Então, o trabalho do Diniz é um trabalho sofrível, que não deu resultado. Pode vir dar resultado, o trabalho, essa ideia dele em outro lugar. Eu me canso de ver o Igor Gomes, que surgiu bem, o Daniel Alves... E aí a culpa dele? Mas, pera, deixa eu só concluir. Eu vejo o quê? Esses caras vindo buscar bola dentro da área para sair jogando. Mas eu não sei onde você... Então, eu vi o Cicinho falando isso aqui ontem no Mesa Redonda, vou até citar. Eu não vejo. Ontem, por exemplo, eu vi o São Paulo com 10 no campo de ataque, jogada saindo com os zagueiros, mas com o Tietê. Essa história, jogador vai lá buscar porque numa tava saída 10 no de campo bola. de ataque porque o Coritiba estava fechado, só faltava ficar no campo de defesa com o Coritiba lá atrás. O Coritiba não marcava pressão, o Coritiba fechou a casinha lá atrás. Então por isso tinha 10 no campo de ataque. Mas tinha 10 que não sabia o que fazer com a bola. Não tinha uma movimentação, não tinha... É um time que você vê que não tem pegada, não sabe? A torcida do São Paulo, Celso, me desculpe, ela não aguenta mais, cara. Não aguenta mais. Não o aguenta responsável, mais. Quem dirige o barco é o Fernando Diniz, é ele que está no comando.